Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, fascinante e, vou confessar, bem complexo. A história das organizações maçônicas aqui em São Paulo. É, assim, impressionante pensar que quase um quinto dos maçons do Brasil inteiro estão concentrados aqui no estado, né? Exatamente. E isso, claro, coloca São Paulo num lugar de destaque, com uma história assim cheia de idas e vindas, criações, divisões de vários grupos maçônicos, principalmente ali nos séculos 19 e 20. O grande ponto é, por que tantas organizações diferentes? O que essas movimentações todas dizem sobre a maçonaria paulista hoje em dia? Pois essa é a questão-chave, né? Tentar entender as motivações por trás do surgimento dessas várias organizações que a gente chama de obediências, quando são ligadas a um grupo maior, e potências, quando são independentes soberanas, é fundamental para a gente sacar o cenário de hoje. Entendi. E o que essa história toda mostra, quase que insistentemente, é como certos padrões acabam se repetindo, sabe? Conhecer esse passado, que foi bem turbulento, talvez seja o caminho para entender as dinâmicas atuais e, quem sabe, né, evitar repetir os mesmos erros no futuro. Interessante isso, essa ideia de padrões que se repetem. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Depois da independência e daquele renascimento da maçonaria lá em 1831, como é que as coisas começaram a se ajeitar aqui em São Paulo? Foram tentativas que pegaram firme logo de cara? Bom, o começo foi um pouco instável, né? Instável. É. Lá em 1831, surgiu o Grande Oriente Brasileiro, aquele conhecido como do Passeio, sabe? Ah, sim, lembro. Então, ele até tentou criar um braço provincial aqui em São Paulo em 1833. Mas assim, não foi para frente, não vingou mesmo. Ao mesmo tempo, teve aquela reativação meio controversa do Grande Oriente do Brasil, o GOB, com o José Bonifácio. Certo. Mas foi só bem depois, lá para 1873, que esse GOB conseguiu estabelecer uma grande loja provincial aqui em São Paulo, ligada a ele. Só que essa também durou pouco, desapareceu em 1879. A estrutura que, digamos, começou a fincar raízes mesmo, veio só em 1891, quando o GOB criou a grande loja do Estado de São Paulo, também subordinada a ele. A gente pode chamar de Glesp-GOB, para diferenciar das outras depois. Entendi. Então, as primeiras estruturas mais estáveis eram ligadas ao GOB lá do Rio de Janeiro. Mas e a vontade de ter autonomia? Quando surgiu a primeira tentativa de ter uma organização maçônica independente mesmo aqui em São Paulo? Isso deu atrito com o GOB? Ah, deu sim, com certeza. Imagino. Foi em 1893, né? Um grupo de lojas, e lojas bem importantes, aliás, resolveu, romper com essa estrutura que era ligada ao GOB, sabe? Certo, romperam. E aí fundaram o Grande Oriente do Estado de São Paulo, o GOESP. Foi a primeira vez que São Paulo teve uma potência maçônica soberana de verdade. Eram lojas de peso, viu? Tipo a Amizade, que tinha gente como o maestro Carlos Gomes, e um nome que a gente precisa guardar: Carlos Reis. Carlos Reis. Ok. E também a loja América, que tinha Rui Barbosa, Luiz Gama. Gente importante. Mas essa independência, bom, foi um voo curto. Um voo curto? Como assim? O que aconteceu? Durou só 2 anos, sabe? Em 1895, o próprio grão-mestre-geral do GOB da época, o Macedo Soares, ele veio para São Paulo, negociou direto com a loja Amizade, olha a importância dessa loja de novo, e conseguiu que as lojas que tinham saído voltassem para o GOB. Nossa. Parece que o poder centralizador do GOB acabou falando mais alto naquela hora. Carlos Reis, esse nome ficou mesmo, e ele estava na loja Amizade, que foi chave nessa negociação toda. Com essas lojas de volta ao GOB, como é que ficou a situação no comecinho do século XX? Bom, aí teve uma reorganização, com uma nova constituição do GOB e esse acordo feito com as lojas que tinham tentado a independência. Aquela antiga Gelesp-GOB foi transformada lá em 1901 no Grande Oriente do Estado de São Paulo, só que, dessa vez, federado ao GOB, vamos chamar de GEOESP-GOB. Certo, GEOESP-GOB. Federado.
E adivinha quem foi escolhido como o primeiro grão-mestre estadual dessa nova entidade ligada ao GOB? Ah, não, deixa eu chutar. Carlos Reis? Na mosca, exatamente. O mesmo Carlos Reis, da loja Amizade, que tinha puxado a tentativa de independência em 1893, agora era o líder da estrutura paulista dentro do GOB. Que coisa. E anos depois, lá por 1920, o quarto grão-mestre dessa mesma entidade seria outra figura bem importante, José Adriano Murray Jr. Que reviravolta, hein? O Carlos Reis parece jogar em todos os campos, ou melhor, liderar configurações bem diferentes. Mas essa união sob o GOB, primeiro com o Reis e depois com o Murray Jr., trouxe uma paz mais duradoura? Ou aquele padrão de conflito que foi mencionado voltou a dar as caras? Voltou. E com força total. E, de novo, ligado a uma disputa de poder lá no GOB. Em 1921, teve uma eleição para grão-mestre-geral do GOB que virou uma confusão. Outra eleição. Sim. Votos de lojas aqui de São Paulo, e não eram poucos, foram anulados. Isso gerou uma revolta muito grande no GOSP-GOB paulista. O grão-mestre estadual da época, o Murray Jr., que eu acabei de citar, não pensou duas vezes. Convocou uma reunião na loja Amizade, sempre ela, e a maioria das lojas que estavam lá decidiu: vamos romper com o GOB. De novo. Mas aí, o que... Exato. De novo. E o resultado foi a fundação da segunda potência maçônica soberana paulista, o Grande Oriente de São Paulo, o GOSP, liderado pelo Murray Jr. Nasceu o GOSP, então? Isso. Aquele GOSP-GOB que era ligado ao GOB ficou super esvaziado, existiu por mais uns meses e depois foi extinto. As poucas lojas que sobraram formaram só uma delegacia do GOB aqui no estado. Olha o padrão aí, de novo. Uma briga eleitoral no GOB causa uma cisão grande em São Paulo. Esse padrão de eleição conturbada no GOB gerando racha em São Paulo é algo para a gente prestar atenção mesmo. E o GOB ficou só com essa delegacia pequena para concorrer com esse GOSP independente que parecia forte. Tentaram se reorganizar e o nosso personagem recorrente, o Carlos Reis, onde ele estava nessa hora? Ele não só estava, como voltou para o centro do palco. Não brinca. O GOB percebeu que só a delegacia não ia dar conta do recado contra o GOSP do Murray Jr. Então, em 1922, o GOB criou uma estrutura nova, a Grande Loja Simbólica Regional de São Paulo, a GLSRP-GOB. Ela juntou as lojas da delegacia e mais algumas que decidiram sair do GOSP independente e voltar para o GOB. E entre essas lojas estava, claro... A Amizade. A Amizade. E o líder dessa nova estrutura regional do GOB foi... Carlos Reis. Não acredito. Ele, de novo, agora liderando a reação do GOB. Essa estrutura durou muito tempo. Também não. Durou só até 1925. Aí, em 1926, o GOB mudou a tática de novo. Resolveu reativar o nome daquela entidade que tinha sido extinta em 1921, o GOSP-GOB, federado. E nomeou como grão-mestre Carlos Reis, mais uma vez. É impressionante. É impressionante, né? Ele parece ser a figura-chave para o GOB em São Paulo, não importa qual seja a estrutura da vez. É realmente notável essa capacidade do Carlos Reis de transitar e liderar em cenários tão diferentes. A essa altura, a situação já parece um emaranhado, né? O GOB tentando se firmar com o Reis, o GOSP independente com o Murray Jr. e a GLESP, a grande loja do estado de São Paulo que a gente conhece hoje, como ela aparece nesse cenário que já estava tão agitado. Olha, a GLESP nasce em 1927, bem no meio de outra crise. Mas dessa vez foi uma crise nacional, envolvendo a relação do GOB com o Supremo Conselho do Grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Ah, a questão do rito escocês. Isso. Que é a liderança filosófica desse rito, né? Simplificando muito a história, o Supremo Conselho tinha conseguido sua independência do GOB, mas o novo grão-mestre-geral do GOB, um tal de Octávio Kelly, quis acumular também o cargo máximo lá do Supremo Conselho. Acumular os dois. Exato. Isso foi visto como inaceitável e levou o Supremo Conselho a romper relações com o GOB e a declarar o GOB irregular para o rito escocês. Nossa, que pesado! E como essa crise nacional bateu aqui em São Paulo? Bateu direto.
Com essa ruptura e a declaração de irregularidade do GOB, várias lojas do rito escocês aqui de São Paulo reunidas, adivinha onde? Na loja Amizade. Claro, na loja Amizade, em julho de 1927, decidiram sair da estrutura do GOB. E aqui tem um ponto importante. Elas saíram do GOB, a entidade ligada ao GOB que o Carlos Reis estava liderando naquele momento, e não do GOSP do Marré Júnior, que já era independente, lembra? Ah, entendi a diferença. Saíram do grupo do GOB. Isso. E essas lojas fundaram então a grande loja do estado de São Paulo, a Glesp, como uma nova potência soberana. E o primeiro grão-mestre da Glesp foi quem? Carlos Reis. É incrível. Liderar um grupo que acabou de romper com o GOSP. Coisa. Então, peraí. Em 1927, a gente tinha 3 grandes grupos em São Paulo. O GOSP Independente, que veio de 1921, a recém-criada Glesp Independente e o que sobrou da estrutura ligada ao GOSP. É isso, exatamente isso. O GOSP ficou numa posição bem frágil aqui em São Paulo, com 2 concorrentes independentes e fortes. Isso, claro, abriu espaço para negociação. Faz sentido. O Marré Júnior, líder do GOSP e um político habilidoso, viu a chance. Ele negociou um acordo com o GOSP. Primeiro veio um reconhecimento mútuo em 1928 e logo depois, em maio de 1929, o GOSP foi incorporado de volta ao GOSP. Então o GOSP voltou para o GOSP. E a Glesp ficou como? Isso. O GOSP voltou a ser federado. A Glesp, sob a liderança do Carlos Reis, que ficou como grão-mestre até 1931, continuou independente. E assim, por um período bem longo, de 1929 até o comecinho dos anos 70, a maçonaria paulista ficou basicamente dividida nesses 2 polos. O GOSP-GOB, federado ao GOB, e a Glesp independente. Parece que finalmente chegou um período de um pouco mais de calma, né? Mas será que foi tão calmo assim? A Glesp, que ficou independente esse tempo todo, não teve seus próprios problemas internos? Calma é uma palavra meio forte para essa história toda. A Glesp teve sim seus momentos de agitação interna. Teve um caso bem curioso em 1950, depois de uma eleição lá dentro. Um grupo que ficou descontente, ligado à família Reis, lembra do Carlos Reis? Não aceitou o resultado e criou uma outra Glesp. Uma outra Glesp? Como assim? É tipo uma potência espelho, as duas usando o mesmo nome. Foi nessa época, aliás, que a GLSP original lançou uma revista chamada A Verdade, em 1951. Um nome bem direto para a situação, né? Nossa, que situação. A briga foi parar na justiça, a GLSP original ganhou o direito ao nome e a concorrente teve que mudar, virou Grande Loja Unida de São Paulo, GUSP. Depois, em 1959, ela acabou sendo reincorporada. Teve outro episódio parecido, mas mais curto, em 1974, com 2 maçons se apresentando como grão-mestres da GLSP numa conferência nacional. Mas isso também se resolveu. Mostra que, mesmo sendo independente, as disputas internas podem gerar fraturas. Entendi. Então, nem a independência foi garantia de paz total. E o GOSP, que tinha voltado para o GOB lá em 1929, ficou quietinho como um grande Oriente federado por todas essas décadas? Ou aquela velha história de briga com o poder central do GOB se repetiu mais uma vez? A história se repetiu. E de um jeito quase idêntico ao que aconteceu em 1921. Não acredito. Pois é. No começo dos anos 70, o GOSP-GOB, ainda federado, virou um centro de oposição à liderança nacional do GOB. Em 1972, ele sediou uma reunião de grão-mestres de vários estados que lançaram uma chapa para disputar a eleição do GOB contra a situação. O GOSP sendo oposição de novo. Exato. A resposta do GOB foi rápida e dura. Suspendeu o grão-mestre paulista da época, Danilo José Fernandes, e tentou fazer uma intervenção no GOSP-GOB. Essa intervenção acabou sendo derrubada na justiça, mas na prática, o GOSP já estava agindo de forma independente ali. E a eleição no GOB? Como é que foi? Foi estopim. De novo. Em 1973, a chapa de oposição, apoiada por São Paulo, ganhou na contagem inicial dos votos. Mas aí o Tribunal Eleitoral do GOB anulou milhares de votos, principalmente da oposição, falam que anularam uns 70% dos votos individuais. E com isso, garantiram a vitória da situação. Nossa, anularam tudo isso. Foi a gota d'água. Em agosto de 1973, 9 grão-mestres estaduais, incluindo o do GOSP,
que agora se declarava independente, romperam publicamente com o GOB. Eles formaram o Colégio de Grão-Mestres, que depois virou a COMAB, a Confederação Maçônica do Brasil, que é um corpo nacional alternativo ao GOB. É impressionante como esse gatilho da eleição se repete, né? Então, em 1973, mais uma divisão envolvendo o GOSP. Como é que ficou a situação aqui em São Paulo? Surgiram dois GOSPs. E como apareceu o Grande Oriente Paulista, o GOP. Exatamente. Em 1973, uma parte das lojas do GOSP decidiu continuar fiel ao GOB. O GOB manteve o direito de usar o nome GOB, para esse grupo, e até nomeou um interventor. A outra parte, que era maior, seguiu independente com Danilo José Fernandes e entrou na recém-criada COMAB. Então tivemos dois GOSPs de novo. Sim, por um tempo tivemos dois GOSPs em São Paulo. Um ligado ao GOB e outro independente na COMAB. Aí começou uma batalha na justiça, pelo nome e pela sede histórica. O pessoal do GOSP independente, percebendo o risco de perder o nome na justiça, teve uma sacada estratégica. Em 1981, criaram uma associação chamada Grande Oriente Paulista. Uma associação. Isso. Em 1983, transformaram essa associação numa potência maçônica de verdade, o GOP. E as lojas do GOSP independente migraram para ela. Foi uma jogada bem inteligente, porque em 1985 a justiça deu mesmo o ganho de causa para o grupo ligado ao GOB, que ficou com o nome GOSP-GOB e com a sede. O GOP, então, se firmou como uma potência paulista ligada à COMAB. Uau, que estratégia! Assim, eles evitaram ficar sem uma estrutura reconhecida. E como as coisas andaram mais recentemente, digamos na última década? A gente tem o GOB, com o seu GOSP-GOB, a GLESP, independente desde 1927, e o GOP ligado à COMAB desde os anos 80. A poeira baixou ou tivemos mais reviravoltas? A dinâmica continua, viu? Em 2014, o GOB proibiu seus membros de visitarem lojas das potências da COMAB, incluindo o GOP paulista. Isso aumentou a tensão. Aí veio a eleição do GOB de 2018. E adivinha? Não me diga que foi outra eleição conturbada. De novo. Exatamente. Um candidato que era do GOSP-GOB, o grupo que estava com o GOB desde 1985, recebeu apoio claro de vários líderes da COMAB, mesmo com a proibição. Isso gerou punições por parte do GOB e até impugnação da chapa de oposição. Qual foi a consequência direta? O GOSP saiu de novo. Em setembro de 2018, o GOSP-GOB decidiu se desfiliar do GOB novamente. Tornou-se o GOSP independente que a gente tem hoje. E aí veio a grande virada política. Logo depois dessa saída, o GOB mudou completamente a postura. Reconheceu a COMAB e o GOP, aqueles que ele vetava há anos, mas com uma condição, que a COMAB e o GOP não reconhecessem esse GOSP que tinha acabado de ficar independente. Nossa, que jogada! Foi uma manobra clara para isolar o GOSP. Desde então, esse GOSP independente tem buscado romper esse isolamento, fazendo tratados com outros grupos, inclusive com dissidências mais recentes do GOB em outros estados e algumas grandes lojas na Europa que estão fora daquele circuito principal de reconhecimento. É quase inacreditável. A mesmíssima história se repetindo pela terceira vez, com o GOSP saindo do GOB por causa de eleição. Olhando para essa trajetória toda, tão longa e complexa, desde lá de 1833 até hoje, fica muito nítido esse padrão de repetição que você falou lá no começo. Sem dúvida nenhuma, a repetição é a marca registrada dessa história. O GOSP nasceu de uma cisão por eleição no GOB em 1921. Saiu do GOB por causa de eleição em 1973. Saiu de novo do GOB por causa de eleição em 2018. A pergunta que fica no ar é se o retorno ao GOB, que aconteceu lá em 1929, também pode se repetir no futuro, né? É uma boa pergunta. E outros padrões ficam claros também. Essa tendência de criar supremos conselhos próprios do rito escocês quando acontecem os rompimentos, a existência, mesmo que temporária, de potências espelho, com duas entidades brigando pelo mesmo nome e legitimidade, como a gente viu acontecer com a GLESP e com o GOSP. E quais seriam as raízes, as causas principais desses conflitos todos e dessa multiplicação de organizações aqui em São Paulo? Por que aqui parece ser tão efervescente nesse sentido? Olha, com base em tudo que a gente viu, duas causas parecem centrais.
A primeira é a concorrência mesmo, entre os grupos. Por um lado, essa competição pode até ter ajudado no crescimento numérico da maçonaria paulista, né? Cada grupo querendo ser maior que o outro. Mas, por outro lado, é óbvio que gerou instabilidade, muita disputa e divisões constantes. Certo, a concorrência. E a segunda? A segunda causa, e talvez a mais teimosa, são as discordâncias sobre processos eleitorais considerados, digamos, pouco transparentes ou até manipulados dentro do GOB. Esse parece ser um problema crônico que assombra a maçonaria brasileira há quase 200 anos, causando rupturas e um desgaste enorme. É um contraste interessante se a gente pensar nos sistemas eleitorais que temos hoje no mundo profano, como o próprio sistema brasileiro que, mesmo com polêmicas, tem mecanismos de controle, de auditoria bem mais avançados. É muita história, muitos nomes, muitas siglas, uma trama realmente complexa de acompanhar. Para a gente fechar essa análise, que pensamento final fica sobre essa jornada tão particular da maçonaria aqui em São Paulo? Fica primeiro a certeza de que a história é bem mais complexa e cheia de detalhes do que aquelas narrativas mais simples que a gente costuma ouvir por aí. E fica principalmente a reflexão sobre a repetição. Talvez um conhecimento mais profundo dessa própria história, dos erros e acertos do passado por parte das lideranças atuais das diferentes potências paulistas, pudesse ajudar a quebrar esses ciclos de conflito, sabe? E construir um futuro com mais harmonia, mais foco nos princípios maçônicos. Aquela frase, o maçom e a maçonaria que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, parece se encaixar perfeitamente aqui. Faz todo sentido. E, claro, é impossível não pensar de novo na figura do Carlos Reis, presente em momentos-chave por quase 40 anos, liderando grupos ligados ao GOB, grupos independentes, grupos que saíram do GOB. Talvez seja um maçom que liderou o maior número de organizações maçônicas diferentes no mundo todo. Ele meio que personifica essa complexidade toda. Chegamos ao fim desse nosso encontro em Maçonaria para Não Iniciados. Quero agradecer muito pela presença e pelo tempo dedicado a ouvir essas reflexões. Lembramos sempre que esse é só o começo de uma jornada de diálogo e aprendizado. Dúvidas e sugestões são muito importantes para que possamos construir juntos as próximas análises. É só escrever para nãoiniciados@gmail.com. Vai ser um prazer receber as mensagens enviadas. E se ainda não conferiu, recomendamos também a série especial de 4 partes, em que tratamos da criação do Grande Oriente do Brasil, que ajuda a compreender o cenário mais amplo em que nasceu a maçonaria paulista. Até o próximo encontro.